Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um webinar News Pharma na linha da frente. Eu sou a Catarina Jerónimo e hoje vamos dar tempo e espaço à forma como as pessoas com epilepsia, em especial de determinados grupos de doentes, estão a viver e a interiorizar os tempos em que vivemos. E de que forma as unidades de epilepsia estão a manter o acompanhamento a estes doentes. Promovido com a chancela da Liga Portuguesa contra a Epilepsia, o webinar de hoje é dedicado à Covid-19 e epilepsia em populações especiais. Desde já agradeço à Bial o apoio dado para a realização deste webinar. Em Portugal, estima-se que a epilepsia atinja cerca de 40 mil a 70 mil pessoas e calcula-se que uma em cada 100 crianças tenha ou venha a desenvolver esta perturbação. Assim, importa saber como estão estes doentes a conviver com a sua epilepsia em tempos de pandemia. Quais são os factos baseados em evidência sobre a interação entre a epilepsia e a Covid-19? Qual o risco acrescido para os doentes com crises mal controladas e ainda como está a ser gerida nesta fase de retoma da parte das equipas de saúde? Para responder a estas e outras questões, temos connosco um painel de especialistas, membros da Liga Portuguesa contra a Epilepsia, a quem cumprimento e passo a apresentar. Em primeiro lugar, o Dr. Francisco Salles, docente integrado de Epilepsia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Muito boa noite, Dr. Francisco Salles. Boa noite, Catarina. Muito obrigado pelo convite e aqui estamos. Muito obrigada. E passando, continuo a apresentar a doutora Cristina Pereira, do Hospital Pediátrico e do Centro de Referência de Epilepsia Refratária do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Muito boa noite, doutora Cristina Pereira. Boa noite, Catarina. Muito obrigada pelo convite à News Pharma para estar aqui. É um gosto. Muito obrigada a nós. E continuo apresentando a professora Carla Bentes, do Centro de Referência para Epilepsias Refratárias do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Muito boa noite, professora Carla Bentes. Olá, boa noite, Catarina, e boa noite a todos. Muito obrigada. Eu agradeço a todos pelo vosso tempo e participação e antes de começarmos eu quero informar a quem está a assistir que poderá fazer a sua pergunta, lançar um comentário, lançar uma ideia, um pensamento através da opção de chat que está aí nesta nossa plataforma de emissão. Aquilo que nos enviar nós tentaremos colocar à discussão aqui submetendo aos nossos convidados no final das suas intervenções. Eu devo ainda dizer que o webinar está a ser gravado e ficará disponível nesta plataforma de transmissão após a sua conclusão. E vamos começar pelo Dr. Francisco Salles, que nos vai mostrar o panorama geral sobre o que diz a evidência científica disponível sobre a interação da Covid-19 e epilepsia, assim como vai explicar-nos quais as implicações ao nível neurológico em caso de uma Covid-19 positivo. E também como estão as unidades a agir entre o nível da urgência e o nível da manutenção de tratamento. Dr. Francisco Salles, por favor, tenha a palavra. Muito bem. Antes de mais, os meus agradecimentos à Liga Portuguesa contra a Epilepsia, na pessoa da sua presidente, a doutora Manuela Santos, a quem eu agradeço pelo convite e por esta ideia em organizar esta reunião. Também a si, Catarina, e à News Pharma, por toda esta logística que envolve esta reunião. Não é seguramente uma notícia falsa afirmar que esta pandemia por Covid-19 nos afetou e nos continua a afetar a todos, quer a nível individual, quer a nível de grupo, de família, a nível institucional e a nível macro, a nível global. As instituições, como os hospitais e as sociedades científicas, as associações dos doentes, tiveram que se organizar e têm que se organizar realmente para dar resposta às inúmeras solicitações de pessoas com múltiplas doenças e, no caso concreto, da pessoa com epilepsia. Ao tentar abordar este assunto, a primeira coisa que me ocorreu foi realmente tentar perceber, numa plataforma bem conhecida que é a PubMed, o que é que a literatura nos reserva contra este assunto do Covid-19. E qualquer coisa como isto são dados até ontem, encontrei cerca de 24.527 artigos sobre o tema Covid-19. Por sua vez, quando fiz uma pesquisa mais estrita de Covid-19 e epilepsia, encontrei 45 resultados. Portanto, realmente poucos para a quantidade de artigos que encontrei para a Covid-19. E, portanto, a leitura que na altura me ocorreu foi esta. Olha, isto é uma boa leitura porque, de facto, a epilepsia não é um target, não é um alvo
portanto, para esta situação de pandemia e, portanto, digamos que as pessoas com epilepsia podem dizer que estão protegidas, porque realmente não há grande interesse da literatura para esta situação. A má leitura quanto a isto é esta, ok? Mais uma vez, a população com epilepsia não está nos holofotes e, portanto, está mais uma vez esquecida, né? Mais uma vez negligenciada. Na verdade, não é bem assim, porque quando se vai ver, todas as associações, todas as sociedades científicas, todas as instituições realmente têm algo a oferecer para esta população com epilepsia. E, de facto, houve um esforço enorme de sociedades científicas, de associações doentes, a nível global, a nível mundial e, obviamente, a nível também de Portugal, para responder às perguntas mais ouvidas da parte dos doentes. Estes resultados, de facto, podem ser alocados em 3 conteúdos diferentes. Um primeiro conteúdo é que muitos deles têm a ver com recomendações, com consensos, com perguntas, respostas frequentes da sociedade e das associações doentes. Há um grupo depois de artigos que têm a ver com situações mais específicas do ponto de vista clínico. Doentes com formas muito graves de infecção e que têm, durante o desenrolar da sua doença, têm crises epiléticas, fazem crises epiléticas. É aquilo que nós chamamos crises situacionais. Não se trata provavelmente de epilepsias, mas têm naquela altura 1, 2 ou até mais crises, às vezes até formas muito complicadas de crises sucessivas, como são os estados de memória epilética. Portanto, são situações muito particulares em forma muito grave de infecção por Covid-19. E depois, um outro tema, que é um outro conteúdo deste contínuo de resultados, tem a ver com a organização dos cuidados de saúde. E é essa necessidade que foi, e que tem sido, e vai continuar a ser, que é a reconfiguração dos cuidados de saúde. Neste artigo deste grupo de peritos, encapsulado por Jacqueline French, no Keeping People with Epilepsy Safe During COVID-19, este grupo interessou-se exatamente por definir um conjunto de recomendações de consenso, quer para os profissionais de saúde, quer para os doentes. E isto encaixa-se bem, digamos assim, intercepta bem aquilo que tem sido também o esforço de diversas instituições, como, por exemplo, o European Reference Network, a rede EpiCare, que é a rede europeia de centros de epilepsia, e que também tem este assunto como recomendações para os doentes, para as pessoas com epilepsia. A própria Liga Portuguesa contra a Epilepsia também o fez, com um conjunto de respostas a perguntas frequentes, e a Liga Internacional, que inclusive criou questionários numa plataforma multilinguística, que é de acesso livre, para que as pessoas com epilepsia possam expressar aquilo que são as suas ansiedades, as suas angústias, os seus problemas, as suas questões, para que realmente possam ser depois abordadas. Portanto, houve aqui e continua a haver um esforço enorme das diversas instituições para dar resposta a perguntas das pessoas com epilepsia. Quando nos referimos a crises epiléticas em contexto de doença grave, em doença por infecção Covid grave, aquilo que desencadeia as crises nestas circunstâncias raramente se pode encontrar numa causa única, geralmente é multifatorial. Portanto, são doentes que têm muitas vezes uma falência multiorgânica, que têm alterações metabólicas graves, que têm hipóxia, que têm várias drogas em coquetéis terapêuticos que eles próprios podem também desencadear crises e sempre obviamente, o problema possível da neuroinvasão pelo Covid-19. Um outro aspecto que me importa bastante é aquilo que é a reconfiguração do cuidado de saúde nesta era de Covid-19. E, portanto, aqui houve um esforço, e continua a haver um esforço realmente dos hospitais para conviver com esta situação, mas eu penso que não foi feito tudo e há ainda bastante coisa para ser feita e que, obviamente, que implica algum esforço.
Por um lado, as equipas médicas, nesta altura, também elas próprias estavam com bastante limitações, quer porque tinham metade da equipa em situação de profilaxia, quer em espelho, digamos assim, quer porque também parte da equipa, ela própria, já com pessoas, com um staff com mais de 60 anos, também estava protegido e, portanto, também com pouca presença nos hospitais, e, portanto, tudo isto teve que ser reorganizado. E criou-se aqui um modelo novo, que é um modelo de telemedicina, que penso que tem que ser melhorado. Esse é um aspecto que eu acho que é importante, que tem que ser melhorado. Doentes, de qualquer modo, percebemos, eu tive essa percepção, de que seguramente mais de 90% do tempo é possível fazer consultas por esta forma, o que é realmente uma inovação e que eu acho que temos que ter os frutos dessa intervenção. Por outro lado, também, a nível dos cuidados de urgência, obviamente que não fiquei com a ideia, seguramente, aqui, pelo menos aqui no nível de um hospital, tivesse havido um aumento de urgências por epilepsias mal controladas, porque tivesse havido uma falência das suas indicações habituais, ou por um agravamento da epilepsia motivada por outra circunstância. Não tenho esses números, mas realmente não tenho essa noção de que tivesse havido um agravamento deste tipo de crises. Por outro lado, também fiquei com a ideia que houve até uma boa organização a nível das consultas, a nível da resposta das consultas. Por exemplo, no nosso hospital, houve um aumento de cerca de 8% a nível das visitas, a nível das consultas por teleconsulta, e, portanto, achei que os doentes podiam ter esse conforto de realmente ter o médico a telefonar-lhes e a perceber como é que se estavam a comportar nesta altura de infecção. Penso que neste momento é aquilo que acho mais importante dizer nesta fase. Portanto, passei a minha intervenção aos outros colegas. Muito obrigada, Dr. Francisco Salles. E então vamos avançar, mas desta feita com o impacto da pandemia nas populações especiais com epilepsia. Por isso vamos ouvir a doutora Cristina Pereira, que nos vai esclarecer sobre as implicações da Covid-19 e epilepsia em idade pediátrica, mas também a Covid em situações de epilepsias genéticas e para esclarecimento de pais, sobretudo, como deve ser feito o seguimento das crianças com epilepsia neste contexto. Por favor, doutora Cristina Pereira, é seu o ecrã. Muito obrigada, renovo a boa noite a todos, para quem está agora a começar a acompanhar. Pronto, continuando daquilo que o Dr. Salles já disse, apesar de haver muita literatura científica, ainda sabemos pouco sobre o novo coronavírus, mas vou tentar abordar alguma coisa que já sabemos nos tópicos seguintes. Falar um pouco de Covid-19 em idade pediátrica, um pouco de Covid-19 e crises sintomáticas agudas, de epilepsias em idade pediátrica e o Covid-19, o seu impacto nas epilepsias genéticas e qual foi também a nossa experiência do seguimento de crianças com epilepsia no contexto desta pandemia e também falar um pouco sobre as escolas e as crianças com epilepsia. Há 2 grandes estudos de Covid-19 em idade pediátrica, o primeiro chinês de 2.143 crianças. Com este estudo percebemos que as crianças tinham doença assintomática ligeira ou moderada em quase 95% dos casos. Já outro estudo italiano de 130 crianças diagnosticadas a nível hospitalar, destas com 1/4 de comorbilidades, quer elas fossem neurológicas, cardíacas ou respiratórias. Aqui já temos uma probabilidade de ter uma doença grave ou muito grave em cerca de 15%, mas pronto, as diferenças podem-se ver também ao maior número de comorbilidades neste segundo estudo italiano. O que nós já sabemos, os aspectos positivos da idade pediátrica é que realmente o Covid-19 nas crianças tem menos gravidade, não sabemos se é por ter menos exposição, porque realmente as escolas foram encerradas, mas também há os fatores fisiopatológicos, como a menor maturidade em função da enzima conversora da angiotensina, um sistema imunitário mais treinado, com infecções respiratórias frequentes e as vacinas vivas
do Plano Nacional de Vacinação. O BCG, entretanto, foi retirado, mas algumas ainda têm esse benefício, o facto de elas ainda terem um sistema imunitário imaturo. Por outro lado, sabemos de aspectos mais negativos, por assim dizer, desta pandemia, que ainda assim em idade pediátrica existem grupos de risco, que são sobretudo os lactentes, e ainda algumas doenças crónicas, como doentes com patologia neurológica, asma grave, cardiopatias não corrigidas ou doenças genéticas. E depois soubemos posteriormente os casos de Covid-19 e síndrome inflamatória multissistémica ou doença de Kawasaki-like, que acometeu 1 em cada 1000 crianças com infecção por este novo coronavírus que eram previamente saudáveis. Portanto, inicialmente afirmou-se que crianças saudáveis podiam ter um papel major na transmissão comunitária do vírus, por elas terem maior envolvimento das vias aéreas superiores, da sua persistência das fezes durante muitas semanas após o diagnóstico e atendendo à idade a possibilidade de transmissão fecal-oral, e que outros coronavírus também são detectados nas questões respiratórias numa percentagem de crianças saudáveis. Posteriormente, concluiu-se que realmente as crianças parecem, apesar de tudo, menos propensas a adquirir Covid-19 que os adultos, e que, na verdade, tem havido menos crianças infectadas que adultos, que o caso índice raramente é uma criança num cluster doméstico e, portanto, não há evidências também que elas sejam mais infecciosas que os adultos. No entanto, passando às crises sintomáticas agudas e à Covid-19, também com alguns estudos em idade pediátrica, realmente sabemos que, como já disse o Dr. Salles, portanto, quer as encefalites, quer os AVCs, podem ser o desencadeante de crises sintomáticas agudas, e em pessoas e crianças suscetíveis, uma intercorrência infecciosa, como o novo coronavírus, pode originar uma convulsão febril, assim como outros coronavírus já o podiam fazer, como os entrovírus e como os rotavírus. Por outro lado, sabemos que num estudo chinês de 304 doentes internados infectados com o Covid-19, que tiveram fatores de risco para crises sintomáticas agudas, como hiponatremias graves e hipoglicémias, não tiveram crises sintomáticas agudas. Passando agora à epilepsia em idade pediátrica e Covid-19, as recomendações da Liga Portuguesa contra a Epilepsia, baseadas em estudos científicos e nas recomendações internacionais, como a ELAE e a Rede Europeia e a PICARE, apontam que realmente as crianças não têm maior risco de infecção, as crianças com epilepsia infectadas também não têm doença mais grave e os antipiléticos não diminuem as defesas. Queria aproveitar também para apresentar um estudo espanhol que fala do impacto do confinamento devido à pandemia em crianças que tinham uma encefalopatia epilética ou do desenvolvimento, e foram 277 participantes. Realçar que só 5,5% destas crianças é que tiveram sintomas típicos de Covid-19 e não houve nenhuma hospitalização. O que foi relatado pelos cuidadores foi de 14% de aumento de frequência de crises, e isto pode ser pelo facto das pessoas estarem mais atentas à criança porque estão mais horas com ela, e 30% relataram o agravamento comportamental durante o confinamento. Foram também relatados outros problemas, como a ansiedade ou depressão dos cuidadores, a incapacidade de usar recursos de telemedicina para as consultas, o viver em terraço viver em apartamento sem terraço ou jardim, os problemas económicos e a perda da reabilitação. Eles encontraram realmente que o aumento da frequência das crises estava relacionado com a idade da criança e com a dificuldade em encontrar medicação antipilética, e o agravamento comportamental estava relacionado com o tipo de epilepsia, com o facto de viver em apartamento sem terraço ou jardim e pela ansiedade parental. Em conclusão, estes estudos relatam realmente que estes pacientes e as suas famílias enfrentam realmente múltiplos desafios durante a pandemia, que podem realmente condicionar eventualmente mais crises e algum agravamento de sintomas psiquiátricos já previamente existentes. Também, como já disse o Dr. Salles, também algumas associações organizaram-se e saíram e publicaram algumas recomendações, e o síndrome de Dravet, quanto um protótipo de síndrome epilético que tem crises precipitadas por febres, apressou-se a fazê-lo e realmente recomendou que em caso de sintomas de Covid-19 que deve-se administrar o paracetamol para baixar a temperatura, e só último recurso usar ibuprofeno, considerar o aumento do clobazam, que é um antipilético que atua rapidamente durante a fase da doença ativa, e em situação de crise considerar a administração mais precoce da medicação SOS que o paciente tiver. Também a esclerose tuberosa fez recomendações
por um lado dizendo que não, ter esclerose tuberosa não aumenta o risco de se infectar com o novo coronavírus e também não significa ter sintomas mais graves. É grupo de risco nesta doença se tiver a tomar o everolimus ou sirolimus, que são do grupo dos imunossupressores, ou se tiver uma linfangiomatose pulmonar, mas que é mais frequente nos adultos do que em crianças, e se tiver epilepsia refratária, e também existe aqui um quadro de acordo com o nível de risco da comunidade em que a criança se insere e com o tipo de uso do everolimus, como é sugerido a redução ou o contacto com o médico, ou então manter a medicação imunossupressora. No que diz respeito ao seguimento das crianças com epilepsia, também, como já foi dito, houve várias recomendações. Eu vou, para além de tentar explicar o que foi dito, também aquilo que nós fazemos no Hospital Pediátrico de Coimbra. A segurança em primeiro lugar é o que está documentado, prevenção da infecção. E dentro disso tentamos minimizar as visitas hospitalares, tentámos, sempre que a criança vinha fazer o eletroencefalograma, uma vez que a equipa, portanto, tentava logo fazer a consulta da epilepsia para evitar 2 vindas ao hospital. Crianças de risco chegam ao hospital, voltam para o carro e nós contactamos só quando estamos aptos e disponíveis para fazer imediatamente a consulta, para não haver aglomerações na sala de espera. Tentámos sempre prevenir complicações relacionadas com a epilepsia, adiámos alterações terapêuticas não urgentes, às vezes usámos mais rapidamente o antipilético, tentámos que houvesse fornecimento seguro da medicação. Nós temos criança a fazer medicação de dispensa hospitalar e foi enviada para a farmácia junto ao domicílio para evitar vindas ao hospital. No que diz respeito às orientações para os espasmos epiléticos na pandemia, também há recomendações da Sociedade de Neuropediatria internacionais, em que recomendam evitar o uso dos corticoides e privilegiar a vigabatrina, que também já era uma prática que nós tínhamos. Adiámos investigações não urgentes, sobretudo ressonâncias, e, de uma forma geral, os nossos doentes muitas vezes já tinham o nosso e-mail, mas isso foi reforçado e muito teleconsulta. Houve também disponibilidade de apoio psicológico. Para as crianças e sua família fomos sistematicamente dizendo manter as rotinas de sono, manter as rotinas de alimentação, apesar de não ter necessário ir para a escola, não fazer alterações terapêuticas sem falar connosco, ter sempre em validade a medicação SOS e junto da criança. O facto de manter connosco um contacto regular diminui a ansiedade em algumas crianças e famílias estavam à espera de exames complementares ou à espera de eventualmente uma cirurgia de epilepsia, e sempre que houver modificação de crises, pedimos para fazer um vídeo caseiro e nos enviar para o nosso e-mail para verificarmos se é necessário alguma intervenção terapêutica ou de investigação. As crianças medicadas com metilfenidato, que é uma PHDA, portanto é uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, é uma comorbilidade frequente das crianças com epilepsia, não puderam interromper o tratamento, porque algumas famílias pensaram, como já não iam à escola, não precisavam fazer a medicação para estar quietos e sossegados na escola e concentrados, e a experiência vem-nos dizer que, antes pelo contrário, ainda precisariam se calhar ainda mais em fase de confinamento. Posto isto, só para terminar, no que diz respeito à escola, realmente o que está também descrito é que o encerramento das escolas aumenta as desigualdades em crianças quer oriundas de famílias com baixos recursos ou nas crianças com epilepsia. Algumas crianças de nossas consultas com epilepsia também têm deficiência. E que isso é devido quer da falta de apoio à escola, dificuldade de acesso aos recursos digitais, dificuldade de acesso ao apoio escolar e às terapias de reabilitação, que também muitas vezes são na escola. E, como todos sabemos, a escola não cumpre apenas uma função educacional, mas também satisfaz necessidades de socialização e promoção do bem-estar dos alunos. E, portanto, é na escola que elas aprendem a desenvolver competências como autoestima, amizade, empatia, participação, respeito, gratidão, compaixão, responsabilidade. E como tentei demonstrar, as crianças não são o foco desta pandemia, mas, na verdade, os impactos podem ser bem mais extensos e mais amplos nas crianças, e com consequências duradouras para a sociedade como um todo. Portanto, eu espero sinceramente que as crianças possam regressar à escola em setembro. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, doutora Cristina Pereira. Penso então que
descompartilhe a sua tela para passarmos ao espectro oposto, digamos assim. Vamos abordar a população mais velha do que a criança e será a vez de ouvirmos a professora Carla Bentes, que nos vai falar sobre o desafio que é e continua a ser lidar com a Covid-19 de uma forma individual e de coletiva, trazendo-nos a experiência de um centro de referência e qual é o novo normal. Professora Carla Bentes, passo-lhe a palavra. Olá a todos, mais uma vez obrigada pelo convite e correndo um pouco o risco de me repetir, relativamente a coisas que já foram ditas anteriormente, o meu objetivo foi deixar-vos aqui alguns pontos de discussão sobre Covid-19 e epilepsia nos mais idosos, atrevendo-me a acrescentar um subtítulo para que possamos falar de uma forma mais global da população adulta. E os pontos de discussão que vos deixo são exatamente o novo desafio que todos vivemos, a experiência que tivemos e como vamos retomar a um novo normal. Bom, e o novo desafio que tivemos e que ainda temos é manter a pessoa com epilepsia segura. E isto implicou um grande esforço de adaptação que se fez sentir de uma forma praticamente imediata, como sabem, e que tem variado ao longo do tempo de forma proporcional à situação epidemiológica em Portugal e mesmo às diferentes situações que se vivem em diferentes zonas do país. Foi, a meu ver, uma grande prova para todos e para o Sistema Nacional de Saúde. Muitas vezes senti que foi uma prova de esforço, mas mais do que isso, uma prova de agilidade, em que tivemos que adaptar os cuidados médicos em epilepsia e para isso tivemos que mudar muito daquilo que fazíamos, muitos dos nossos comportamentos e forma de atuar e principalmente a forma como pensávamos e como reagíamos perante diferentes situações clínicas. Quero realçar que, de facto, o espírito de grupo e o espírito de corpo que vivemos foi essencial para toda esta adaptação e continua a ser essencial. No serviço em que trabalho, os cuidados médicos em epilepsia estão organizados em diferentes setores do mesmo serviço, do mesmo departamento e mesmo em diferentes departamentos do centro hospitalar. E estes diferentes setores assistenciais estão interligados e existem múltiplas interfaces entre eles. E foi por este motivo bastante importante elaborar e pôr em prática um plano de segurança, baseado obviamente na premissa, o plano de contingência, peço desculpa, baseado na segurança de todos, profissionais de saúde e pessoas com epilepsia, baseado em prioridades clínicas, que envolveu reorganizar as equipas e, sobretudo, gerar circuitos diferentes, quer para doentes com diferentes situações clínicas, quer para os próprios profissionais que ficaram mais confinados, digamos, a uma área assistencial do centro. Por motivos de tempo, vou falar-vos principalmente do que aconteceu na consulta e na consulta de epilepsia e epilepsia refratária. Podemos deixar outras áreas assistenciais do centro para discutirmos posteriormente. Então, na consulta de epilepsia, literalmente, de um dia para o outro, a atividade presencial teve que passar a não presencial e no nosso centro hospitalar a forma como rapidamente conseguimos fazer isto foi contactando via telefónica o doente. E embora possamos encontrar algumas fragilidades neste procedimento, a verdade é que foi a única forma que encontramos para rapidamente contactar todos os doentes que tinham marcação prévia, aqueles que nos pediam um contacto mais urgente por alguma situação clínica em particular. Foi a forma que tivemos de organizar o nosso tempo, de gerir os recursos humanos e alocá-los a outras áreas do serviço. Claro que evitou a deslocação do doente, o distanciamento social, o confinamento. Foi a única forma de contactar os doentes em quarentena e, de facto, isso aconteceu. Permitiu esclarecermos algumas dúvidas, tranquilizar o doente, e aqui não só relativamente à sua doença neurológica, relativamente à epilepsia, mas sentimos que foi importante também tranquilizar um pouco relativamente à situação epidemiológica que todos estávamos a viver. É curioso que também desta forma tivemos muitas vezes acesso a testemunha de crises que habitualmente não vinham à consulta. Contudo, apesar de parecer um procedimento muito fácil, agarrar no telefone, telefonar ao doente, falar com ele, a verdade é que também sentimos algumas fragilidades, principalmente no início,
Nenhum de nós tinha tido formação em consulta pelo telefone. Fomos, no fundo, treinados para estarmos frente a frente com o doente e confiarmos muito em aspectos de comunicação não verbal que não existem pelo telefone. Claro que já tinham surgido algumas evidências na literatura sobre a importância da teleconsulta e mesmo sobre a importância da consulta telefónica em epilepsia. Mais incertezas existiam, talvez, relativamente aos riscos, surgiram alguns aspectos éticos que podemos discutir. Por vezes foi difícil contactar alguns doentes que tinham alterações cognitivas, por vezes não conseguimos encontrar o contacto de alguns doentes, nomeadamente idosos, que tinham passado a residir, por exemplo, num lar ou numa instituição, e também encontramos alguma dificuldade em ter acesso aos registros clínicos destes mesmos idosos ou pessoas com epilepsia institucionalizadas, registros estes que habitualmente nos chegavam à consulta em papel. A verdade é que depois de 2 meses em exclusividade nesta forma de consulta não presencial, fomos arranjando algumas estratégias para ultrapassar estas dificuldades e eu queria partilhar convosco algumas delas. O telefonema começava com um pedido de consentimento ao doente para que pudéssemos ter esta conversa sobre a sua situação clínica e pudéssemos registar no processo eletrónico do doente aquilo que conversávamos. Assegurávamos de que o ambiente para essa mesma conversa era um ambiente propício e que havia privacidade, mas confesso, por razões que provavelmente compreenderão, em epilepsia é muito importante ter um acompanhante e ter uma testemunha desta mesma conversa e, portanto, sempre que o doente autorizou, pedi para o telemóvel ou o telefone ser colocado em alta voz. Continuámos a fazer a abordagem protocolada de seguimento ao doente com epilepsia, que temos habitualmente na consulta presencial, mas também é verdade que ao longo do tempo, à medida que as semanas iam passando, começámos a compreender que alguns aspectos que habitualmente abordamos na consulta de epilepsia eram fundamentais e continuam a ser fundamentais durante esta pandemia. A importância de manter o registro das crises, apesar das rotinas diárias terem sido completamente alteradas. E esse registro pode ser feito quer em papel, quer de forma digital. E também a importância de fazer o vídeo caseiro, como a doutora Cristina Pereira já disse, e na realidade as famílias passaram mais tempo juntas e, portanto, houve mais oportunidades para registarem mais crises e isso será certamente muito bom para depois o neurologista perceber melhor a semiologia das crises. Também sentimos que era importante perguntar ao doente como é que tinha lidado com o confinamento ou como é que estava a lidar com o confinamento, perceber se existiam sinais de psicopatologia de novo ou agravamento da psicopatologia previamente existente e, de alguma forma, antecipar o que é que poderia acontecer se o doente adoecesse ou o familiar, um cuidador adoecesse, tentar perceber que tipo de apoios é que o doente tem, se sabe o que fazer se adoecer com a Covid-19, se sabe o que fazer se tiver febre e se tem medicação para tal em casa. Relativamente ao plano terapêutico e às recomendações, mais uma vez, recomendações que são habituais na consulta de epilepsia tornaram-se ainda mais importantes durante esta fase. Falar das dependências, falar da importância de dormir e de manter um ritmo regular de sono, falar da importância da utilização criteriosa dos aparelhos eletrónicos nesta fase em que todos tivemos mais tempo em casa. Ter a certeza que quer o doente, quer o seu cuidador, sabiam o que fazer em caso de crise e que tinham medicação de resgate para se as crises aumentassem de frequência e, sobretudo, se também sabiam claramente quais as indicações que os deviam levar ao serviço de urgência. Sentimos ainda que era importante esclarecer um pouco o que estava a acontecer com os exames complementares, porque muitos doentes viram os seus exames complementares cancelados e, em relação ao plano terapêutico, penso que a estratégia global das pessoas que fizeram a consulta de epilepsia foi tentar manter essa mesma estratégia terapêutica desde o início e rapidamente também surgiram recomendações para que tal acontecesse. Acontece que nem sempre foi possível manter a estratégia terapêutica. Muitas vezes percebemos que existiam situações em que era necessário correr o risco de mudar um pouco a estratégia terapêutica e a forma como se comunica pelo telefone que estamos interessados em mudar a estratégia terapêutica não é fácil
E também, mais uma vez, arranjámos algumas estratégias que, por uma questão de tempo, podemos discutir depois, mais tarde. Então, recomeçámos em maio a nossa atividade assistencial presencial e estamos a retomar progressivamente. Sei que podem estar pessoas com epilepsia e cuidadores a assistir a este webinar e para eles gostava de dizer que, de facto, da próxima vez que precisarem de aceder a um serviço de saúde vão notar grandes diferenças. As medidas de segurança foram reforçadas e isso não vos deve assustar, mas, contrariamente, de alguma forma, tranquilizar. E dizer-vos ainda que nenhum exame, nenhuma consulta foi esquecida, foi completamente ou definitivamente cancelada. O que aconteceu foi que tivemos que protelar muita atividade, começamos a recuperar, mas de forma paulatina e, portanto, terão certamente a marcação do seu exame ou da sua consulta mais tarde. Para os colegas e para todos os profissionais de saúde que cuidam da pessoa com epilepsia, era importante discutirmos e pensarmos um pouco nesta mudança dos paradigmas de cuidados que veio para ficar. Muito aconteceu em poucas semanas, o que provavelmente levaria anos, já aconteceu. Claro que tem que ser melhorado. E penso que o que veio para crescer, tal como o Dr. Francisco Salles já disse, é a teleconsulta e as novas tecnologias no complemento do seguimento em epilepsia, as videoconferências, as reuniões virtuais, do qual é esse exemplo este mesmo webinar. Tem que ser melhorado muita coisa. Destaco, por exemplo, os registros clínicos e principalmente a sua interligação, e já não falo da interligação dos registros entre diferentes hospitais ou entre hospitais e centros de saúde, mas também entre os hospitais e os centros de saúde e outras instituições que cuidam da pessoa com epilepsia. A videoconsulta claramente veio para ficar, deve ser reforçada e deve ser operacionalizada nos hospitais em que não existe, na minha opinião, sempre como complemento do seguimento em epilepsia e também as videoconferências com outros profissionais de saúde que cuidem da pessoa com epilepsia. Por último, mas não menos importante, devemos continuar a formar o próprio doente, o próprio cuidador, aquilo que se chama por empowerment, na sua doença. E para isto penso que a Liga pode ter um papel fundamental. Vou terminar deixando-vos uma sugestão de leitura. É um artigo de opinião publicado recentemente na Neurology, dirigido a neurologistas, mas que de facto penso que se aplica a todos nós. E que nos diz que é uma altura em que a forma como pensamos determina tudo, que nos devemos focar nas soluções, numa solução de cada vez e, sobretudo, em soluções que sejam pensadas conjuntamente para bem de todos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Carla Bentes, para assim terminar com esta sugestão que de certeza todos iremos fazer proveito. E agora eu só recordo às pessoas da audiência para se sentirem livres para lançar algum tipo de sugestão, um pensamento e partilhar connosco o que nós tentaremos, obviamente, também partilhar aqui com os nossos convidados. E eu agora tenho aqui uma pergunta que gostaria de endereçar ao Dr. Francisco Salles, já que fez aqui um panorama geral e a doutora Carla Bentes, inclusive, já tranquilizou as pessoas de que os seus casos não estão esquecidos, que verão os seus exames e o seu seguimento, obviamente de uma forma bem mais paulatina e, portanto, atempadamente, mas que tranquilizou as pessoas relativamente ao seu caso, que os médicos e as unidades estão atentas. No entanto, eu gostava de saber, do seu ponto de vista, e o que é que está a acontecer em Coimbra, nestas novas circunstâncias, como é que se tem procurado recuperar os diagnósticos de novos casos, como é que tem sido feita essa tentativa de não estarmos atrasados relativamente ao diagnóstico precoce, e como é que tem sido feita a articulação com a medicina geral e familiar? É a questão que lhe coloco, Dr. Francisco Salles. É realmente uma questão importante. Nós, em Coimbra, antes do início desta pandemia, nós tínhamos recentemente alterado a nossa localização em termos de consultas de epilepsia, pelo menos na parte adulta, para outras instalações. Umas instalações junto ao edifício da Medicina do Sono e criámos aí o nosso polo ambulatório. E, de facto, isso foi feito antes desta pandemia
e foi ótimo, porque de facto é uma localização que foi é uma localização fora da instituição do Bloco UC, ou Bloco Covões, digamos assim, do Hospital Geral, e portanto é uma zona muito mais protegida e que foi muito fácil de criar um plano de contingência para essa área. Portanto, e é aí nesse polo ambulatório onde as consultas estão a ser feitas. Agora, durante o período de maior confinamento e em que nós não houve consultas presenciais, realmente houve um aumento no número de teleconsultas, não é? E o que é que ficou por fazer? Não é? Portanto, nós, de facto, as primeiras consultas, primeiros aqueles doentes com formas de primeira crise ou epilepsias provavelmente de início recente, essas puderam ficar um pouco atrasadas, né? E estamos agora a tentar recuperá-las e vamos conseguir recuperá-las até o início do verão, até o início das férias. Percebemos que nesse circuito assistencial, nesse plano assistencial da primeira crise, e aí na primeira crise entram coisas como crises sintomáticas agudas, como até nesse circuito pode entrar inclusive situações de 5, portanto não propriamente da crise epilética, e outras circunstâncias que são mesmo de início de epilepsia. Nesse circuito assistencial é fundamental, na minha perspectiva, a tal articulação com medicina geral e familiar. E aí é uma pedra do sapato já há bastante tempo. Não é? A articulação com medicina geral e familiar sempre foi complicada da articulação com o Serviço de Neurologia. O Serviço de Neurologia, neste momento, tem em mente criar, e até por causa disto mesmo, nesta reconfiguração, tem em mente criar um serviço de telemedicina um pouco à semelhança daquilo que acontece com a Via Verde e que está bem implementado e que realmente faça esse ponto com medicina geral e familiar. Nesse nível de triagem, portanto, no meu entendimento, pelo menos, a telemedicina pode entrar no plano essencial do doente em 2 pontos. Num ponto de triagem, né? Isto é, o médico de medicina geral e familiar põe a hipótese de ser uma crise epilética ou uma epilepsia de início recente, e aí entra nesse plano de triagem, e depois mais tarde, já num plano de decisão, de consulta de decisão terapêutica, e onde deve haver uma articulação com a medicina geral e familiar. Portanto, são esses 2 pontos onde eu vejo essa articulação com a medicina geral e familiar. E é isso que estamos agora a investir. Portanto, digamos que talvez esta seja uma janela de oportunidade, esta situação de pandemia, para realmente isso ser restabelecido, ou estabelecido. Muito obrigada, Dr. Francisco Salles. Eu agora dirijo uma pergunta à doutora Cristina Pereira, aliás 2. Doutora Cristina, falou relativamente às crianças e ao acompanhamento, que podem ter sido identificadas situações de alguma dificuldade de acesso à medicação, e isso é um tema, uma operação transversal em todas as áreas da medicina e em todos os doentes, e que obviamente foi necessário arranjar soluções nestes tempos de confinamento. Como é que neste caso em concreto e dentro da sua unidade foram então resolvidas e qual é um modelo que pode ser continuado a ser implementado nesta situação que não sabemos bem o desfecho? Doutora Cristina Pereira, por favor. Obrigada pela pergunta. No que diz respeito aos antiepiléticos como medicação habitual, não tivemos grande ruptura de estoque durante esta fase de confinamento, apesar de termos pensado que isso podia acontecer. O medicamento que as crianças necessitam de SOS, que é o diazepam retal, conhecido por Stezolide, é que frequentemente temos dificuldades de estoque, ou há a dose maior ou não dá, ou há só a dose mais pequena, ou não há as duas, mas isso até é anterior à pandemia, não é um problema que só veio com a pandemia. E assim nessas situações o que nós fizemos é pedimos à farmácia hospitalar para adquirir mais e dermos autorização para, em caso de uma criança vir à urgência, darmos logo na mão outra ou mais 2 ou 3 embalagens do produto para não faltar. No que diz respeito à farmácia hospitalar, portanto, correu tudo muito bem, as crianças, os pais não tiveram que vir buscar a medicação ao hospital e foram enviadas para o hospital da residência. Os outros medicamentos não houve ruptura de estoque, pelo menos que eu tenha conhecimento.
Ok, muito obrigada. Então, por aqui ficarmos esclarecidos. Há situações que já se aconteciam, portanto, foi, no fundo, saber lidar com a situação. Aqui uma coisa para esclarecer relativamente aos pais e cuidadores de doentes de idade pediátrica que nos estejam a ouvir. Com o recurso à telescola, o uso frequente de ecrãs, vários pais podem ter esta dúvida, agora tão necessários. A pergunta que se coloca é: de que modo é que a exposição aos ecrãs durante um período demasiado prolongado pode ter influência na questão de surgimento, desencadear de convulsões ou até mesmo implicações a nível neurológico sobre as crianças, nomeadamente estas que já têm este tipo de perturbações? O que é que pode dizer relativamente a esta situação aos pais? É realmente uma pergunta muito pertinente e realmente tem-nos colocado até colegas com filhos em idade escolar. A primeira pergunta, no que diz respeito às crises encadeadas por ecrãs, são normalmente epilepsias fotossensíveis que nós identificamos facilmente quando fazemos o eletroencefalograma, porque há uma prova, que é a prova de estimulação luminosa intermitente, que dá uns flashes de luz e as epilepsias fotossensíveis normalmente aí dão alterações no traçado eletroencefalográfico. Portanto, normalmente as crianças têm uma epilepsia já conhecida, já sabem se a sua epilepsia é fotossensível e muitas vezes com o medicamento anti-epilético é possível controlar e diminuir essa fotossensibilidade. Portanto, de uma forma geral, as crianças com epilepsias reflexas ou fotossensíveis não têm propriamente contraindicação formal para telescola e podem continuar a fazer a sua vida normal. Agora, outro aspecto é o número de horas de ecrãs que as crianças atualmente são sujeitas. Que eu tenha conhecimento, depois da pandemia, não houve nenhum estudo ou uma meta-análise, algo assim de extenso que nos consiga dar resultados no que diz respeito ao impacto disto no desenvolvimento cognitivo e das crianças. O que já conhecíamos da Associação da Academia Americana de Pediatria é que até aos 18 meses as crianças não devem ter contacto com ecrãs, excepto a videochamada com a avó, de resto mais nada. Entre os 18 meses e os 2, 3 anos, apenas 1 hora e acompanhado por o pai, portanto em que os conteúdos são adaptados àquela faixa de idade, e portanto o objetivo nesta faixa de idade, da faixa etária, é realmente maior interação social e não com ecrãs. Depois a idade pré-escolar e escolar 1 hora ou 1h30 por dia, só depois de adolescentes é que já é permitido 2 horas de ecrãs por dia, isto antes da fase pandemia. O que também há eventualmente, e há uma meta-análise até de bastante recente do ano passado, em que está relativamente provado que há uma correlação negativa entre a hora de exposições, horas de TV e videojogos, correlação estatisticamente negativa com a performance académica, ou seja, crianças quanto mais horas de TV e videojogos têm menor performance académica e isso é sobretudo maior quanto mais velha a criança, portanto mais nos grupos de adolescentes do que até nos mais novos. Mas tendo em conta as circunstâncias, temos que ir faseando e encontrando um equilíbrio como em tudo. Muito obrigada, fica então aqui a regra do bom senso, digamos assim. Eu agora gostaria de endereçar uma pergunta à professora Carla Bentes, também aqui para saber o que está a acontecer na epilepsia. Verificou-se globalmente uma quebra flagrante do recurso às urgências, em certos casos faltas às consultas que já estavam agendadas. Possivelmente há um sentimento de medo que se instalou e que agora também esperemos que haja uma maior tranquilidade perante a população. O que eu queria saber é se o mesmo aconteceu ou verificou-se nos doentes com epilepsia e também esclarecer as pessoas quais são as implicações graves quando se adia uma ida ao hospital. Professora Carla Bentes. Sim, Catarina. Obrigada pela pergunta. Estava a pensar que são 2 perguntas, certo? São, na realidade são 2. Por um lado, sobre a quebra da afluência e por outro, sobre as implicações de não vir ao hospital se de facto tiver uma emergência em epilepsia. Então, começando pela primeira parte da pergunta, sobre a quebra da afluência. É verdade que assistimos a uma quebra da afluência, nomeadamente ao serviço de urgência, durante os últimos meses, principalmente no início desta pandemia, mas eu não estou tão certa que isso tenha acontecido em todas as patologias e mesmo em todas as patologias neurológicas. Porquê que digo isto?
Não falei, não houve tempo para tal, mas de facto houve uma equipa da neurologia que se dedicou somente ao serviço de urgência durante parte do mês de março, abril e maio. E houve, de forma prospectiva, conseguiram colher, portanto, os motivos pelo que o doente tinha vindo à urgência e os motivos pelos quais eram chamados para observar esse doente. E eu desde já agradeço a todas as pessoas que trabalharam nestas equipas dedicadas à urgência neste período, porque de facto temos alguns resultados que são muito curiosos. Eu queria falar talvez de 3 ou 4 pontos. O primeiro é que de facto as crises e a epilepsia foram o segundo motivo nos últimos 3 meses, pelo qual o neurologista foi chamado ao serviço de urgência, logo depois, obviamente, dos acidentes vasculares cerebrais. E isto mostra bem a importância da epilepsia e dos doentes com epilepsia saberem que, de facto, podem vir ao serviço de urgência quando têm indicação para tal. E eu penso que eles vieram. Foi a segunda causa. E quando analisámos como é que foi a afluência nas diferentes semanas e ao longo dos meses, comparando o mês de abril com o mês de maio, estou a falar destes 2 meses porque de facto são os meses em que tenho dados completos, do início ao fim do mês, percebemos que houve uma diminuição ligeira do número de observações neurológicas no serviço de urgência em abril, comparativamente com maio, mas quando vemos por patologias, percebemos que, em termos de epilepsia e crises epiléticas, essas foram situações que, em geral, se mantiveram estáveis durante os vários meses. E, portanto, penso que os doentes não deixaram de vir ao serviço de urgência quando, de facto, havia indicação para tal. Temos também alguns outros dados curiosos relativamente à vinda do serviço de urgência, que é porque é que o doente descompensou e porque é que teve que vir ao serviço de urgência. E a principal razão que os meus colegas identificaram foi o incumprimento terapêutico. Daí a importância de insistir, até neste webinar, e se estão pessoas com epilepsia a ver, que de facto a medicação seja tomada e seja tomada da forma como foi prescrita, apesar de todas as alterações da nossa rotina diária. E quando perguntámos ao neurologista que observou o doente no serviço de urgência se achava que a vinda ao serviço de urgência e a descompensação da epilepsia se relacionava de alguma forma, direta ou indiretamente, com esta pandemia que estamos a viver, a resposta até ao final de maio foi não, para todos os doentes com epilepsia que recorreram ao serviço de urgência. Ou seja, não parece haver um agravamento, pelo menos aqui no nosso centro, da epilepsia que esteja relacionada com estas circunstâncias que estamos atualmente a viver. Segunda parte da sua pergunta, quais são as implicações de não vir ao hospital? Bom, de facto, se vem ao hospital e é só necessário fazer uma prescrição, essa prescrição médica, uma receita, essa prescrição pode ser feita sem vir ao hospital e provavelmente nada acontece. Mas estamos a falar de ter tido uma crise, ter tido um traumatismo na sequência de uma crise. Se estamos a falar de crises que se repetem sem recuperar a consciência e que não recuperam apesar da medicação de resgate, ou de uma crise que se prolonga mais de 5, 10 minutos, isso são as circunstâncias em que tem que chamar o 112 e tem que vir ao hospital, porque de facto corre um risco bastante elevado, e nomeadamente um risco de vida. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, a professora Carla Bentes. Nós estamos mesmo na reta final do nosso webinar. Eu penso que será importante, e dou-vos então a palavra para eventualmente deixar uma mensagem final sobre algo que pensem que não tratámos aqui. Dr. Francisco Salles, alguma coisa queira então dizer de mensagem final a quem nos possa ter seguido, os seus colegas ou familiares e doentes, se faz favor? Obrigado. Talvez possa dizer o seguinte, agora fala-se no retomar do novo normal e, portanto, esse novo normal não é voltar àquilo que era antes desta situação. Pelo menos que haja qualquer coisa que seja transformador. Não é? E esse qualquer coisa que seja transformador
é realmente numa melhor organização dos cuidados de saúde na epilepsia. Portanto, os doentes com epilepsia é uma população que habitualmente tem sido negligenciada, porque eles próprios também não têm uma voz muito ativa. E as associações, mesmo até as associações doentes, e particularmente as associações doentes, não têm tido essa voz que seria desejável. E, portanto, o esforço das instituições que de alguma forma se relacionam com a epilepsia deve ser este, é criar um novo normal que não é o voltar àquilo que estava antes. Né? É qualquer coisa que seja de facto inspirador e que seja diferente em termos de organização dos cuidados de saúde. E, portanto, naquilo, talvez o que seja mais importante é mesmo este avanço tecnológico, que pelo menos isso traga esse novo avanço tecnológico que permita o maior acesso dos doentes aos centros de epilepsia e concretamente aos centros de referência de epilepsia, onde formas muito complicadas de epilepsia, onde deve ser nesses centros de referência que as formas muito complicadas de epilepsia devem ter lugar, não é? E, portanto, aqui deve haver formas de facilitar realmente o acesso a estes centros de referência. Talvez fosse aquilo que me oferece agora dizer neste momento. Muito obrigada. Eu passo a colocar à disposição da doutora Cristina Pereira, se também quiser deixar só uma última palavra. É difícil, não é? Nesta reta final, mas esteja à vontade. Para os colegas, quero realçar e voltar e dizer que estamos disponíveis, como tendo a consulta de epilepsia refratária pediátrica em Coimbra, para discussão de casos, quer por via telefone, quer por e-mail, videoconferência, não se inibam de entrar em contato connosco. E para os pais e crianças com suspeita de epilepsia ou com uma crise, não tenham receio de vir à urgência, os serviços pediátricos estão muito bem organizados e trataremos o melhor que soubermos qualquer pessoa que entre no serviço de urgência pediátrico e não se inibam de vir em caso de dúvida. Portanto, estamos disponíveis. Muito obrigada. Então, remeto a professora Carla Bentes, por favor. Bom, é difícil, acho que foi dito aqui coisas todas muito importantes, mas tivemos muito a dar a nossa opinião como clínicos e como profissionais que trabalham com pessoas com epilepsia. Eu gostava muito de perceber qual é a opinião também das pessoas com epilepsia e como é que podemos ajudar então a reconstruir este novo normal, que obviamente não vai ser igual ao antigo normal. E sugeria mesmo que existe um questionário para doentes no site da Liga Internacional em português, é muito fácil de preencher, que as pessoas com epilepsia tentassem preencher, tentassem também dar a sua opinião, para que começassem a surgir na literatura e começássemos a perceber também em Portugal quais são as necessidades que são mais sentidas pelas pessoas com epilepsia. Obrigada. Muito obrigada. Nós já estamos mesmo então no fim, teríamos muito que falar, mas o nosso tempo é curto e resta-me agradecer a si que nos acompanhou, à Liga Portuguesa contra a Epilepsia, ao nosso painel de convidados e à ABIAL, cujo apoio permitiu a realização deste webinar. Eu aproveito para dizer da minha parte que já nesta sexta-feira, dia 26 às 21 horas, vamos ter outro webinar na área da neurologia, mas desta vez dedicado às doenças do movimento. Muito obrigada a todos e até breve.